Que eu vou vos falar nessa noite é a palavra que me segurou na presença de Deus. Porque pular é bom, rodar é bom, eu gosto, revelação, profecia também é muito bom. Mas eu aprendi com o evangelista na casa do Senhor que quando o vento soprar forte, o que vai te segurar é a palavra. Olha para esse irmão que está do seu lado, diz para ela, o que vai te segurar é a palavra. E se eu não me falha a memória, a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 46, 47 e 48, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vê Natanael e Filipe vindo de longe, e Jesus, quando ele bate os olhos em Natanael, ele já fala logo: eis aí um homem, a qual na vida dele não se acha dolo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eis aí um homem, a qual na vida dele não se encontra nenhum tipo de engano. A Bíblia fala que Natanael fica assustado, olha para Jesus e pergunta: de onde me conheces tu? A Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele homem e diz: antes que Filipe te chamasse, tive eu estando tu debaixo da figueira. E o que é figueira, irmão Cleiton? A figueira é nada mais, nada menos do que uma árvore. Ei, preste atenção, eu, você, nós, quando estamos passando por um momento de tristeza, por um momento de angústia, por um momento de dor, quando estamos passando por um momento de perseguição, vergonha, por que não dizer até mesmo humilhação, cada um tem um costume diferente. Uns dobram o joelho dentro do seu quarto e choram aos pés da cama. Outros dobram o joelho na sua sala e choram no sofá. Eu particularmente, eu gosto de pegar a cadeira, sentar no quintal. Eu olho para o céu estrelado e começo a refletir nas minhas tristezas, nas minhas angústias, na minha dor. E quando eu caio em si, as lágrimas elas já escorreram os meus olhos. Aonde você quer chegar, irmão Cleiton? Eu gostaria de conjecturar Natanael passando por um momento de tristeza, Natanael passando por um momento de angústia, Natanael passando por um momento de dor. Por que não perseguição, vergonha, até mesmo humilhação? Eu gostaria de conjecturar nessa noite Natanael indo para debaixo daquela figueira. Ele começa a refletir nas suas tristezas, ele começa a refletir nas suas angústias, ele começa a refletir na sua dor, e quando ele cai em si, as lágrimas já escorreram nos seus olhos. Quando Jesus chega para Natanael e fala: Natanael, antes que Filipe te chamasse, tive eu estando tu debaixo da figueira, tive eu estando tu debaixo daquela árvore. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Natanael: Natanael, Natanael, eu conheço os seus sonhos, eu conheço os seus projetos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: Natanael, Natanael, eu conheço as suas tristezas, eu conheço as suas angústias, eu conheço a sua dor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Natanael, Natanael, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço as suas limitações. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquele homem: Natanael, Natanael, eu conheço as suas decepções, eu conheço as suas frustrações. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquele homem: Natanael, você não está entendendo, eu sou aquele que te escolhi e te chamei para essa obra. Eu tenho a tua vida gravada na palma das minhas mãos e eu estou no controle dessa situação. Eu quero dizer para você que entrou por essa porta nessa noite que Deus, ele está no controle da tua vida financeira. Eu quero dizer para você que entrou por essa porta nessa noite que Deus está no controle do teu namoro, do teu casamento. Eu quero dizer para você que venceu o cansaço, venceu a fadiga e chegou até aqui, que Deus está no controle da tua saúde e da saúde desse teu ente querido. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz para ela: Deus está no controle. Eu, você, nós perdemos o controle muito fácil. Deus fala para ir, nós queremos ficar. Deus fala vai para a direita, nós queremos ir para a esquerda. Deus fala para e você quer avançar. Deus fala avança e você quer parar. Mas Deus, ele não perde o controle de nada. Prova, irmão Cleiton. A Bíblia fala que quando os discípulos estavam no barco, veio uma tempestade muito forte. Os discípulos temeram e ficaram desesperados. Mas Jesus estava na polpa dormindo. Ele carnalmente estava dormindo, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele, como Deus, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, diga para ela: Jesus está vendo. Às vezes parece que ele nos abandonou, às vezes parece que ele nos esqueceu, às vezes parece que a janela do céu se fechou e simplesmente Deus, ele não quer mais ouvir a tua oração. Eu quero dizer para você que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, amém? A hora está indo embora, eu não entendo o que Deus falou comigo. Pois bem,
A Bíblia vai dizer aqui, 2 Reis capítulo 4, que uma... Eu não gosto de falar o microfone, mas eu tô com a voz ruim. Pastor, me perdoa, pastor. Mas eu vou ser um garoto novo, sabe como é que é? Não tá acostumado a usar gravata? Aí fica sendo enforcado, já tá com a voz ruim, aí piorou, agora vai. Tremendo aqui. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 4, que uma das mulheres clamou ao profeta dizendo: olha, o meu marido, teu servo, morreu, e ele temia o Senhor. Agora veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Eu acho interessante que, como qualquer outra mulher, como qualquer outra mãe, aquela mulher amava os seus filhos. Aquela mulher, ela se dedicava aos seus filhos. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que aquela mulher seria capaz, entre aspas, de fazer qualquer coisa pelos seus filhos. Eu olho aqui e a Bíblia vai dizer que os filhos, eles são herança. A mesma palavra vai dizer que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. A mesma Bíblia vai dizer que a maior herança que eu e você nós temos é a salvação das nossas almas. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: filhos, filhos, herança, salvação. Mais uma vez: filho, herança, salvação. Você vai entender. Aquela mulher amava os seus filhos. Aquela mulher amava a sua herança. Eu imagino Deus olhando lá de cima e procurando uma igreja que seja como essa mulher. Uma igreja que ame os seus filhos. Uma igreja que ame a sua herança. Uma igreja que ame e cuide e zele pela salvação da sua alma. O interessante é que o credor, ele vem com a palavra, dizendo: ou tu paga a tua dívida, ou eu vou levar os teus filhos. A Bíblia não diz, mas eu imagino aquela mulher dentro do seu coração: eu já perdi o filho, mas eu já perdi o marido, mas o filho não. Eu imagino aquela mulher falando consigo mesmo: eu já perdi o marido, mas o meu filho não. Eu imagino Deus olhando lá de cima e procurando uma igreja que seja como essa mulher. Uma igreja que não aceite e perder os seus filhos. Uma igreja que não aceite e não se conforme em perder a sua herança. Uma igreja que não aceite e não se conforme em perder a sua salvação. Uma igreja que não aceite e não se conforme em perder o caráter de Cristo, o testemunho de vida. Uma igreja... Eu sei que é ruim de dar glória, mas vai melhorar. Uma igreja que não aceite e não se conforme em perder a sua identidade de homem e mulher de Deus. Eu imagino Deus olhando lá de cima e procurando uma igreja que seja parecida com aquela mulher. Uma igreja que não aceite e não se conforme perder a sua intimidade, perder a santidade. Eu acho interessante nessa passagem que o credor, quando ele vem, ele traz uma palavra. E ele fala: ou tu paga a dívida, ou eu vou levar os teus filhos. Gente, eu estou muito nervoso. Só Jesus na minha vida. Vamos lá. Ou tu paga a tua dívida, ou eu vou levar os teus filhos. O interessante é que o credor, quando ele vem com aquela palavra, o credor, ele chega na minha, na tua vida, tentando trazer desequilíbrio. Repita comigo: desequilíbrio. Ele chega na minha, na tua vida, tentando trazer desespero. Repita: desespero. O credor, ele vem até a minha, tua vida, tentando levar a tua paz. Ele chega até mim, até você, tentando levar a tua alegria. Ele chega até mim, até você, tentando levar a tua esperança. Mas eu costumo dizer que a minha, a sua esperança, ela morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eu quero dizer para você que, se porventura o credor ele chegou na tua vida com uma palavra que trouxe desequilíbrio, com uma palavra que trouxe desespero, Deus vai trazer de volta para a tua vida, para a tua casa, o equilíbrio. Deus vai trazer de volta para a tua vida a paz. A Bíblia fala que o credor ele vem com uma palavra tentando roubar e levar a minha e a tua alegria.
Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a minha e a tua força. A Bíblia vai dizer que o credor, ele chega na minha e na tua vida, tentando levar a esperança. Mas a Bíblia vai dizer que há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. A Bíblia vai dizer que se envelhecer na terra a sua raiz e apodrecer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O interessante é que eu e você, nós somos árvores, e cada um dá um fruto a qual Deus escolheu. E Satanás, ele vem com machado, ele vem com espada, ele vem com tudo, qualquer tipo de ferramenta, querendo cortar a minha e as tuas folhas, querendo separar os meus e os teus frutos. Mas Deus está falando comigo e contigo. Ainda que o tronco apodreça no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O que é isso, irmão Pedro? Ainda que você esteja dentro de uma caverna, ao cheiro das águas eu vou te tirar de lá. Ainda que os teus dons e os talentos estejam todos enterrados, ao cheiro das águas eu vou trazer de volta. O que é isso, irmão Pedro? Eu não entendi. Deus está falando comigo e contigo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Será maior e será maior. Tá bom, ei, sabe o que Deus vai fazer na tua casa? Para aqueles crentes fofoqueiros de plantão que observa a tua vida e vê você indo de manhã para a consagração e fala, lá vai ele. E vê você indo para a vigília e voltando de manhã, lá vai ela. Mas o marido continua bebendo, a filha continua na prostituição, o filho não larga as drogas. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer na tua casa, na minha, na tua casa, o que está em Abacuque capítulo 1, versículo 5. Olhai-vos, maravilhai-vos, irmão, tu que trepas na blada, porque realiza em vossos dias uma grande obra, que muitos não quereis quando vos for contada. Ei, meu amado, eu tenho a palavra profética para a tua vida. A Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel capítulo 37, que antes do profeta profetizar, houve-se um ruído, cada osso se ajuntou ao seu osso, e aquilo que estava fora do lugar, agora eu vejo Deus colocando tudo no seu devido lugar. Ei, meu amado, as pessoas vão ouvir o ruído do que Deus vai fazer na tua vida financeira. As pessoas vão ouvir o ruído do que Deus vai fazer na tua chamada, no teu ministério. As pessoas vão ouvir o ruído do que Deus vai fazer na vida do teu marido, do que Deus vai fazer na vida da tua esposa. As pessoas vão ouvir o ruído do que Deus vai fazer na tua casa. Remonto que te plasma a boa. A Bíblia vai dizer que o profeta pergunta: o que eu te hei de fazer? Declara-me agora o que tu tens em casa. A mulher vai dizer: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Vamos fazer uma simbologia rápida aqui. Eliseu, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações humanas, vamos fazer ele simbolizar Deus. E aquela mulher vai simbolizar a igreja, a noiva de Cristo. A Bíblia fala que ele pergunta: declara-me o que tu tens em casa. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diz para ele: declara-me o que tu tens em casa. Meu Deus! Deus, ele já sabe o que tu passa dentro da tua casa. Que você vem aqui, você pula, roda, faz inimigos, adora a Deus, e quando tu chega dentro da tua casa, aquele problema continua lá, aquela situação continua lá. Deus sabe disso, mas Deus quer que você declare a Ele o que tu tem em casa. Ele quer que tu declare a Ele em oração o que tu tem em casa. Ele quer que tu chegue diante dele e fale: Senhor, dentro da minha casa eu tenho um marido que bebe. Senhor, dentro da minha casa eu tenho uma
filha rebelde. Senhor, dentro da minha casa eu tenho uma pessoa acometida de câncer. Declara-me o que tu tens em casa. Aonde tu quer chegar, irmão Cleito? Olha para esse irmão que está só de frente para ela. É tempo de orar mais. Sabe por que tem muita gente se arrastando espiritualmente? Sabe por que tem gente tomando de 10-0 do diabo? É porque não quer mais orar. É porque não quer mais jejuar. É porque não quer mais ler a Bíblia. É porque não quer vigiar. Ei, é muito mais fácil eu vir no culto como esse, me esperar acabar o culto, ir atrás do pastor, ir atrás do evangelista, ir atrás da missionária, do homem de Deus, da mulher de Deus, pedir para colocar a mão e abençoar a minha vida. Deus está falando para você nessa noite: saia do conformismo. Ore mais. Busque pela sua vida. A Bíblia vai dizer que ela fala: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Vamos mudar o sentido da coisa rapidamente, que já está acabando o tempo. Eu, você, nós somos casa. Amém ou não amém? Amém. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Uns a qual ele habita, outros a qual ele quer habitar. E aquela mulher falou: eu não tenho. Que isso, irmão? Vamos lá. Eu não tenho. E às vezes na tua vida é assim. Tu entra por essa porta e fala: Senhor, na minha casa eu não tenho nada. Eu já não tenho mais força para orar. Eu já não tenho mais força para jejuar. Eu já não tenho mais força para ler a Bíblia. Eu já não tenho mais ânimo para ir à tua casa. Mas Deus nessa noite, Ele vai renovar as tuas forças. Deus nessa noite, Ele já começou a renovar o seu ânimo. Quem sabe você esperava eu rodar, pular, botar a mão no teu ombro para as coisas começar a acontecer. Não perca a esperança, ainda pode acontecer. Mas Deus está falando, Ele está renovando as tuas forças hoje. O interessante, eu tenho que começar a correr, que o profeta fala para ela: vá, pede vasos vazios emprestados aos teus vizinhos, não poucos. Fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita azeite sobre os vasos. Para aquela mulher ir até os vizinhos e pedir vaso vazio emprestado, ela teria que ter comunhão. Repita comigo: comunhão. O interessante é que, saindo do texto e trazendo para os dias de hoje, para mim e para a tua vida, tem muita gente que tem comunhão com os vizinhos, tem comunhão com o amigo A, com a amiga B, mas não tem comunhão com a filha dentro de casa. Tem muita gente que tem comunhão com os vizinhos, mas não tem comunhão com a mãe, não tem comunhão com o pai. Aonde tu quer chegar, irmão Cleito? Ei, se você não tem cuidado da sua própria casa, como cuidará das coisas da casa do Senhor? O interessante é que só não bastava ter comunhão, era necessária humildade. Porque se fosse uma mulher arrogante, se fosse uma mulher prepotente, se fosse uma mulher orgulhosa, ela não teria coragem de chegar e pedir: não, eu não vou passar essa vergonha, eu me prostrar, eu me humilhar e mandar Ei, eu acho interessante quando a Bíblia vai dizer em João capítulo 13 que Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele acaba de lavar, ele fala para os seus discípulos: olha, vocês me chamais de mestre o tempo todo, me chamais de rabi o tempo todo, porque eu sou. E se eu lavei os vossos pés, é para que vós podeis lavar os pés um dos outros. Aleluia. Mas por que Jesus lava os pés dos discípulos? É simples. É porque era noite de Santa Ceia, era noite de festa, era noite de alegria, e na mesa não poderia ter impureza. Tem muita gente querendo se assentar à mesa, tem muita gente querendo se fartar do banquete, mas não quer ser lavado. Deus está falando comigo e contigo, eu, você, nós precisamos ser lavados.
Por que, irmão Cleito? Porque o milagre só acontece quando nós somos lavados. Que isso, irmão Cleito? É verdade. O cego de nascença, eita Jesus, você tem que terminar. A Bíblia fala, aleluia, glória a Deus, que Jesus, ele chega para aquele homem, pega terra, se não me falha a memória, e ele joga saliva e untou os olhos daquele homem e falou: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Me diz aonde está escrito na Bíblia que aquele cego de nascença começou a enxergar antes de se lavar. Ele só começa a ver, ele só começa a enxergar depois que ele vai até o tanque e se lava. Quando você deixar Jesus te lavar, a sua visão ela vai mudar. As escamas dos teus olhos vão cair. Que isso, irmão Cleito? Aí você vai conseguir enxergar a promessa dele na sua vida. Aí você vai conseguir enxergar a dimensão do que ele quer fazer na tua vida. Aleluia! Aquela mulher obedeceu. Repita comigo, obedeceu. Ela não somente ouviu o profeta, mas ela colocou em prática aquilo que o profeta falou. Ela foi lá, pegou os vasos emprestados, fechou a porta sobre ti e sobre seus filhos e começou a deitar o azeite. Dois detalhes importantes para me encerrar, para o milagre acontecer na minha e na tua vida. A primeira é a obediência. Aquela mulher obedeceu. Se ela não obedecesse, o milagre não iria acontecer. A segunda, ela fechou a porta. Olha para esse irmão que está do seu lado, diz para ela: o milagre só acontece depois que você fechar a porta. Ei, se não tampar a brecha não tem milagre. Se não fechar a porta nada acontece. Você busca aqui e perde ali. Você vai dar 5 passos para frente e 10 para trás. Vamos fazer uma simbologia rápida para encerrar de verdade. Pedro, quando ele está andando sobre as águas, o mar ele é muito grande. Então vamos fazer uma simbologia. O mar vai simbolizar o mundo. Pedro vai simbolizar eu, você, nós. Nós estamos andando sobre as águas, andando por esse mundo. E no momento em que você e eu começamos a nos contaminar, nós começamos a afundar. Eu vou repetir para você entender. O mar simboliza o mundo. Pedro significa eu, você, nós. Nós andamos por cima das águas, por cima deste mundo. E no momento em que eu e você começamos a nos contaminar, nós começamos a afundar. Aonde você quer chegar, irmão Cleito? Eu acho interessante é que tem gente afundando e está questionando. Tem gente afundando e está reclamando com Deus o porquê. Tem gente afundando e está falando para Deus que não está entendendo. Ei, meu filho, a Bíblia fala de que se queixa, pois, o homem vivente. Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Põe a tua boca no pó e talvez assim haja esperança. Com a permissão do nosso pastor, eu peço que a igreja se coloque de pé. Amém. Opa, me deu mais 10, 15 minutos. Eita, Jesus, eu vou voar. Eu quero dizer algo para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu costumo dizer que quando chega esse momento no final do culto, irmãos, é coisa linda. É o momento que você tem para receber aquilo que você não recebeu ainda desde que começou o culto. É o momento que você tem para tocar na orla das vestes dele. Na bladaçou, quem sabe tu está muito bonito por fora, mas está destruída por dentro. Deus, ele quer sarar a tua alma nessa noite. Deus, ele quer curar a tua ferida. Para mim encerrar essa palavra, eu fico abismado com determinadas mudanças que Deus faz na vida de determinadas pessoas. Eu vejo Deus tirando Daniel da cova dos leões e colocando ele num palácio. Só Jesus faz isso. Eu vejo Deus tirando José da prisão e colocando para sentar do lado de Faraó como segundo de Faraó. Eu vejo Deus tocando no coração de um rei e indo atrás de um homem chamado Mefibosete, lá em Lodebar, terra do anonimato, terra do esquecimento, e põe ele para se assentar à mesa em Jerusalém como filho dos reis. Aonde tu quer chegar, irmão Cleito? Você prestou atenção na mudança?
Um dia estava na cova e no outro no palácio. Um dia estava na prisão e no outro sentado em lugar de honra. Um dia estava na terra do esquecimento e no outro estava sentado à mesa para o banquete. Sabe o que é que Deus está falando comigo e contigo nessa palavra? A mudança está chegando na tua vida. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diz para eles, para ela, a mudança está chegando. Vai ter mudança nessa situação no teu relacionamento. Vai ter mudança nessa situação dentro da tua casa. Vai ter mudança nessa situação no teu trabalho. Assim. Eu quero chamar essa jovem aqui de cabelo preto branquinho aqui na frente do irmão que... Perdão, irmão, que irmão é careca. Tá na frente da irmã, essa é. Vem cá, por favor. Você, essa daí, chama ela. Isso. Vem aqui na frente, por favor. Devasto e de plasma bladaste. Ei, meu irmão, você não está proibido nem proibida de dar glória a Deus. Shanai Kodebedeka Alabada Kondureb Narasaio. Eu quero chamar essa irmã que está com o óculos pendurado aqui, ó. Remanda Calabashurianda Kandarabia. Na bom do que Binarasai na Bladaçou. Eu quero chamar aquela jovem lá atrás. Aqui, ó, nesse cantinho aqui. Eu acho que ela é filha do presbítero Evandro, mas não tenho certeza. Shanai Kolebedekai. Eu quero chamar essa diaconisa aqui, ó. Você, Lai Kolebedekantu Ilabadakantu Ré. Shurianda Labadalabadakai Rebedekai na Bladaçou. Subiergue naiko devasto e deplas na bondo kebinarasaio. Levanta tuas mãos pra cá. Shanaiko lebedekai. Deus manda dizer pra você, moça. Na bandassi. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, ainda que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Todavia eu não me esqueci de ti. Deus manda dizer assim: mulher, por que choras? Remanda calabachurianda candarábia. Porventura não tenho eu cuidado de ti? Porventura não tenho eu zelado pela tua vida nos mínimos detalhes? Eu olho para você, eu lembro da palavra de Caleb. 45 anos se passaram desde o dia que eu recebi a promessa até o dia de hoje. Mas qual era a minha força no dia que eu recebi a promessa? É a minha força agora para entrar, possuir e conquistar a terra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Falaria ele, não confirmaria? Deus está falando com você nessa noite. O que ele falou que vai fazer na tua vida, ele vai fazer. Eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite para dizer para você que o Consolador está aqui. E nessa noite ele enxuga tuas lágrimas. E ele fala para você: que tu não está abandonada, que tu não está esquecida, que tu não está lançada à sorte dos teus adversários. Preste atenção, porque Deus me usa na palavra que tem muita profetada hoje em dia. A Bíblia fala que Elias, ele estava no deserto, estava dormindo, o anjo tocou nele e despertou. Quando ele acorda, eu posso conjecturar que ele ficou surpreso, porque no deserto não tem água, no deserto não tem pão, no deserto não tem nada. E quando ele acorda e olha a sua cabeceira, ele vê pão cozido sobre as brasas, ele vê botija de água. Sabe o que Deus está falando contigo nessa palavra? Pode tu começar a contar os dias, porque Deus, ele tem uma grande surpresa preparada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!